Bismillahirrahmanirrahim. Todos os louvores pertencem a Allah e que a paz e bênção estejam sobre o profeta Muhammad, seus familiares e todos os seus companheiros. Dando continuidade às aulas sobre o jejum de Ramadã, na aula anterior falamos sobre as coisas que invalidam o jejum e hoje vamos saber um pouco de seus detalhes. A primeira coisa que mencionamos foi manter relações sexuais. Invalida o jejum e é considerado o mais sério e pecaminoso dentre os erros que invalidam o jejum. Então, todo aquele que manter relações sexuais durante o mês do Ramadã, por vontade própria, terá invalidado o jejum daquele dia, mesmo não havendo ejaculação. Caso acontecer a relação sexual, precisa pedir perdão a Deus, fazer tauba. Tauba é arrependimento diante de Allah e repor esse dia depois do Ramadã. E em seguida deve oferecer uma séria expiação, que consiste em libertar um escravo. Se não encontrar o escravo, deve jejuar 60 dias consecutivos e, se não for capaz, deve alimentar 60 necessitados. No entanto, a pessoa que quebra jejum em razão de relações sexuais escolhe uma dessas expiações. Lembrando que somente através de relações sexuais há essa expiação. E hoje não existe escravo. Então, o muçulmano ou a muçulmana escolhe entre jejuar 60 dias consecutivos ou alimentar 60 necessitados. No entanto, qualquer outro jeito que a pessoa quebrar o jejum, mesmo sendo intencional, deve repor esse dia e pedir perdão a Allah. Não existe expiação ou penitência para outro tipo de quebra de jejum ao longo do dia, no mês de Ramadã, excepto as relações íntimas. Segunda coisa que invalida o jejum é a masturbação. Provocar ejaculação ou excitação usando a mão ou qualquer outro objeto. Todo aquele que se masturbar durante o dia em jejum deve pedir perdão, deve fazer tauba, o arrependimento, e repor esse dia perdido depois do mês do Ramadã. A terceira coisa que invalida o jejum é comer e beber. A comida e a bebida ou qualquer coisa que chegue ao estômago, mesmo que seja através do nariz, invalida o jejum. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chama a atenção ao fazer a ablução dizendo: aspira a água profundamente através do nariz ao fazer a ablução, menos quando estiverem em jejum. Isso porque no jejum a água pode entrar pelo nariz e chegar ao estômago. No entanto, temos que ter cuidado ao fazer a ablução, ao aspirar a água. A quarta coisa que invalida o jejum é tudo que entra na categoria de alimentos. Aí inclui a transfusão de sangue. Alguém que jejuou, por exemplo, se sofre uma hemorragia severa e lhe realiza uma transfusão de sangue, isso invalida o jejum. Também receber injeção que contenha substâncias nutritivas que substitui comida e bebida invalida o jejum, porque é o mesmo que comer e beber. Mas as injeções que não substituem comida ou bebida não invalidam o jejum, como por exemplo
a penicilina, a insulina, a vacina. Então, essas não invalidam o jejum. A quinta coisa que pode invalidar o jejum é vomitar deliberadamente. Caso acontecer de forma involuntária, o jejum segue valendo. A sexta coisa que invalida o jejum é a menstruação ou sangramento pós-parto. Quando a mulher vê sangue de seu período menstrual ou sangramento pós-parto, seu jejum naquele dia torna-se inválido, mesmo que isso aconteça minutos antes do pôr do sol. E se ela sente o começo do período menstrual, mas não vê sangue até depois do pôr do sol, seu jejum daquele dia é válido. Não precisa repor. Essas são as razões que o jejum é invalidado, mas existe algo importante. Esse jejum pode ser invalidado quando o muçulmano ou a muçulmana conhecer as regras, por exemplo, conhece as regras e transgrediu, aí invalida. Quando o muçulmano faz consciente e não por esquecimento. No entanto, quando o muçulmano ou a muçulmana fazer tudo isso ou alguma dessas coisas que mencionamos, consciente, aí invalida. Por esquecimento, não invalida. E que tenha feito por vontade própria. Quando a pessoa faz, quebra o jejum por vontade própria, aí invalida. E não quando for forçado. Se a pessoa, por exemplo, for forçada, se é num trabalho ou numa escola, aí obriga a pessoa, sabendo que está de jejum, a tomar água. Então, o jejum daquele dia é válido. Não anula o jejum porque você foi forçado ou foi forçada. No entanto, o jejum continua caso a pessoa ser forçada a fazer algo que invalida o jejum. De tudo isso que a gente mencionou. E tem um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que diz: Deus perdoou o meu povo ou a minha nação sobre o erro, aquilo que ele faz por erro, e aquilo que ele faz ou não faz por esquecimento, e também aquilo que for forçado a fazer. No entanto, Deus perdoa aquilo que a pessoa erra, quer dizer, não sabe e faz do jeito errado. Ou faz porque esqueceu, ou não fez, deixou passar porque esqueceu. Também Deus perdoa. Assim como aquilo que a pessoa é forçada a fazer, não está fazendo por vontade própria, Deus perdoa, mesmo que seja um erro. E para hoje é tudo. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.